bem com você? Beleza? Aqui é o Fernando Nogueira na aula número 3 do nosso grande desafio Escolha, Pergunte e Venda. E agora a gente vai falar onde você pode encontrar o seu cliente ideal. Vamos analisar o mercado em busca do chamado público quentíssimo, aquela galera que já sabe que tem um problema e que está apto e pronto para comprar qualquer coisa que você vender. Dessa maneira, vamos avançar e conquistar clientes com muito mais facilidade. Antes de mais nada, deixa eu contar um pouquinho como eu cheguei por aqui. Eu passei muito conteúdo nas aulas anteriores e agora dá pra gente ter um papo pessoal. Eu comecei a brincar com a internet há muitos anos. Em 1999, peguei um livrinho ali de HTML, comecei a fazer os meus primeiros sites e ali eu vi que era o que eu queria viver, de internet. E obviamente, o fluxo natural foi arrumar um emprego na área. Comecei a aprender a fazer sites, trabalhei em algumas empresas de suporte técnico, depois fui trabalhar em algumas editoras e eu sempre tive a vontade de empreender. Trabalhei por muitos anos, desenvolvendo sites nas editoras, crescendo, levando a minha vida, até que eu falei, eu vou empreender. E aí eu criei uma pequena agência de criação de sites e aí já que aconteceu, quebrei de forma homérica, totalmente duro, com muita dificuldade, até que eu comecei a estudar um pouco para ver se eu levantava a minha empresa. E aí foi onde eu descobri o marketing digital. Passei por tempos de muita privação, muita dificuldade, não tinha dinheiro para absolutamente nada, mas eu comecei a me desenvolver e conheci esse mercado fabuloso de produtos digitais. E aí eu comecei a criar os meus produtos. E até então, a minha grande meta era faturar R$6.000 por mês. Eu lembro que eu fiz uma planilha e desenhei como seria a minha vida se eu ganhasse esses 6.000. Nessa época, quando eu era empreendedor, eu faturava R$1.500 no mês bom chegava a R$2.500. Então, chegar em 6.000 era quase triplicar, em alguns casos quadruplicar o que eu ganhava. E eu comecei a vender uma série de produtos. E aí, a coisa decolou de um jeito que eu jamais pude imaginar. Hoje eu tenho alguns recordes batidos em plataformas como a Monetize, plataformas como a Vipes, na Hotmart. Já faturei mais de 15 milhões apenas em comissões na Monetize, na Vipes foram mais 5 milhões de reais, como eu já mostrei aqui para você nas últimas aulas. Eu sempre bato nessa tecla de resultado para você acreditar. Se uma pessoa como eu saiu do absoluto zero para conquistar ótimos resultados, eu tenho certeza que você também pode. Eu não garanto que você vai ter tantos resultados assim, mas é possível você faturar mais do que um emprego desgastante, que não te valorize, que você não gosta mais, trabalhando na sua casa com o celular, criando produtos ou vendendo produtos de terceiros como afiliado, tá bom? E tudo isso que eu te mostro, essa tática que eu vou te mostrar hoje para você identificar o cliente ideal, me ajudou a conseguir vender produtos em todos os nichos que você pode imaginar. Todos esses nichos que você está vendo aí na tela, eu criei produtos que faturaram 6 dígitos, 5 dígitos ou até mesmo 7 dígitos. Como produto de comprar carro mais barato, que foram múltiplos 6 dígitos, refluxo 5 dígitos, restituição de imposto múltiplos 6 dígitos, financiamento automotivo 5 dígitos, ganhar dinheiro múltiplos 7 dígitos, dieta 6 dígitos, ejaculação precoce 6 dígitos, aumento peniano múltiplos 7 dígitos e muito mais. Tudo isso usando essas táticas que eu tenho mostrado aqui para você. Na aula número 1, a gente bateu um papo sobre você, para você entender por que você quer criar o seu negócio. Depois, a gente analisou um pouco mais sobre o que é o mercado, as 5 passos que você deve preencher para saber se o mercado é bom ou não. E hoje, uma vez que a gente definiu o nosso mercado, a gente vai ver onde encontrar os nossos clientes. Vamos descobrir onde as pessoas conversam e descobrir quais são as suas principais dificuldades, porque é muito mais fácil a gente vender sabendo quais são os problemas. E eu vou te dar uma analogia que vai facilitar muito a sua vida e se você prestar atenção nisso, você vai entender muito bem o processo de venda. Um erro muito comum, as pessoas geralmente pensam assim: eu vou ter uma ideia fabulosa, eu vou criar um produto e aí todo mundo vai vir correndo atrás desse produto. E não é bem assim que a coisa funciona. Eu quero que você comece a pensar de forma reversa. Você, através de pesquisa, encontra uma audiência que está faminta, uma audiência que já tem um problema e não sabe como solucionar. E quando você descobre as demandas
de forma adiantada, você vai falar o seguinte: o que você quer? Baseado nessa pergunta, você vai criar soluções ou encontrar soluções prontas e aí você vai vender. E através dessa pequena pesquisa que começamos hoje, na aula de hoje, e terminaremos na próxima aula, a gente vai aprender como encontrar essa audiência faminta, descobrir as demandas de forma adiantada para poder fazer perguntas e vender muito mais. Quando você age dessa maneira, a venda acontece de forma muito natural. Antes da gente avançar e começar a dar uma olhada nisso, eu vou te mostrar 5 lugares que você pode fazer pesquisas. Você já deve ter muito claro na sua mente. Qual é o seu porquê? Te perguntei isso na primeira aula. Por que você está tão comprometido a criar o seu negócio? Eu garanto para você que quando você tem um porquê definido, você tem muito mais força para continuar. Depois disso, a gente chegou a pensar em que tipo de empreendedor é você. É baseado em paixão, em missão, em oportunidade ou você ainda está indeciso? Beleza? Isso tudo também te ajuda bastante. E que tipo de negócio você quer ter hoje? Baseado em produto, baseado em membros, baseado em evento ou o que mais você deseja fazer? Eu já te dei todas essas opções e é muito importante. Se você está começando, eu já te mostrei, a opção mais simples é baseado em produtos do que baseado em clientes. Então, tenha isso em mente. E depois, qual mercado você quer trabalhar? Se você fez a nossa aula anterior, os exercícios tudo certinho, eu tinha te passado aquela listinha para você marcar. O mercado que eu penso é dieta. Ele atende todos os 5 requisitos, ele é evergreen, a galera tem dinheiro, tem problemas urgentes, tem problemas futuros e quando você vai respondendo todos esses itens, é muito mais simples para você acertar em cheio. Definiu o seu mercado? Agora a gente vai começar a pesquisar onde essas pessoas estão. A gente vai encontrar o grupo de pessoas com conflitos em comum. Você lembra o que eu falei que é o mercado, né? São pessoas que compartilham dos mesmos problemas e dos mesmos anseios. E o nosso papel é oferecer algum tipo de produto que vai fazer com que essas pessoas vivam mais felizes, saiam do ponto que elas estão hoje para o ponto desejado. Eu sempre falo que um produto digital é uma ponte que faz o nosso lead sair do ponto A, estágio atual, para o ponto B, estágio desejado. Então, desses grupos, a gente vai analisar quais são os problemas comuns e vamos chegar numa ideia de produto que supra essa necessidade e que resolva esse problema. Pode parecer tudo muito teórico, mas quando você mergulhar nisso, você vai ver como é muito mais fácil oferecer para o público certo a solução certa. Porque sendo produtor ou afiliado, se você quer atacar o nicho de emagrecimento, é preciso entender que pessoas têm anseios distintos quando o assunto é emagrecimento. Tem pessoa que quer exercício, tem pessoa que quer remédio, tem pessoa que quer cirurgia bariátrica e você pode ter certeza, se você tentar vender um e-book sobre dieta para uma pessoa que está tentando emagrecer com bariátrica, você não vai vender, porque você não está conversando da maneira certa. Por isso que é tão importante a gente colocar nas nossas pesquisas, nas nossas etapas de vendas, a parte da pergunta, que é onde a gente identifica realmente o que o público deseja ou não, beleza? E aí, quais são os locais que a gente consegue utilizar para pesquisar o mercado? Todos eles são extremamente manjados, mas eu quero que você já comece a entrar em grupos, analisar o Google, analisar vídeos do YouTube, para que você consiga entender um pouco melhor, beleza? E os locais que eu selecionei para você fazer uma pré-pesquisa, na aula posterior eu vou te dar mais algumas dicas, são esses que você está vendo aí na tela. Grupos do Facebook, vídeos do YouTube, Google, LinkedIn e um site pouco utilizado no Brasil, mas muito útil, chamado Quora. O que a gente vai dar uma olhada no Facebook? Primeiro de tudo, nós vamos lá e nós temos aqui essa busca. Vamos pensar aqui em orquídeas, beleza? E aqui a gente vai clicar em grupos, tá bom? Tem 2 opções de grupos. Os grupos fechados, privados, onde você precisa solicitar solicitação de autorização para entrar e demoram alguns dias, e nós temos os grupos públicos, onde nós temos acesso imediato. Obviamente, como aqui é uma aula que eu estou te mostrando as coisas ao vivo, eu quero me antecipar, só vou escolher grupos públicos que eu consiga entrar agora. E aqui eu consigo dar uma olhada na agitação do grupo. Olha, esse aqui é um pouquinho menor.
tem 2 publicações por dia, grupo pequenininho. Esse aqui tem 20 publicações por dia. Já esse aqui que é grandão, tem 180 publicações por dia. Clico em entrar, entro aqui com o meu nome e vou dar uma olhada dentro do grupo. E aqui dentro, vamos lá, concordo com as regras, enviar. Aqui eles vão analisar os meus resultados. Tem alguns grupos que já deixam eu entrar de cara. Vamos ver se esse daqui já me deixa entrar direto. Esse foi. Eu entro aqui no grupo Paraíso das Orquídeas e eu sempre tenho aqui alguma busca, tá? Então o que eu quero ver? O que as pessoas estão falando, as suas dificuldades, os seus grandes problemas. Então se eu desejasse hoje trabalhar no nicho de orquídea, a gente vai ver isso um pouco melhor na próxima aula. Só estou me adiantando aqui um pouquinho, tá? Mas se eu colocar aqui, ó, problemas, eu quero ver o que as pessoas falam sobre problemas, quais que são as suas maiores dúvidas. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Estou com problemas nas minhas orquídeas, tem um bicho no substrato e quando vejo já matou a planta. O que eu faço? Então eu começo a entender que talvez problema de bicho no substrato, que eu não sei nem o que é um problema comum. Então eu começo a analisar, vou colocando na minha planilha quais são as dúvidas mais comuns dessas pessoas. E uma coisa que eu gosto muito de fazer periodicamente é pesquisas com essas pessoas para saber suas maiores dores, os seus maiores problemas, as suas maiores dificuldades. E quando eu sei um pouquinho mais sobre esse mercado, eu consigo fazer pesquisas mais assertivas. Então, se você deseja trabalhar em um nicho específico, comece a analisar tudo que está se passando dentro desse grupo, para que você entenda termos comuns, maiores dificuldades. Agora vamos colocar aqui, ó, problemas. Tem algumas orquídeas que nunca deram problemas, mas uma em questão chegou recentemente, muito grande, beleza? O problema está ocorrendo na haste floral, o que pode estar acontecendo? Me ajudem, por favor. Então, ó, e você vai percebendo que as pessoas vão se ajudando e você vai encontrando soluções. Tinha um outro grupo aqui, que era um pouquinho maior, Mundo das Orquídeas, onde eu posso procurar aqui, por exemplo, desafios. Essas aqui são as palavras que eu acho muito importante você buscar dentro desses grupos. Desafios, dificuldades, problemas, dúvida, porque você vai entendendo um pouquinho mais sobre o mercado, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Desafios não apareceu muita coisa, agora eu troquei para maior problema. E olha só, o problema são lagartas juntamente nas orquídeas, então você já percebe que tem alguns probleminhas acontecendo e dessa maneira você continua fazendo buscas, tá? Pega a planilhazinha e vai marcando, mas como eu já disse, na próxima aula eu venho falar mais. Outro problema, outra opção é você dar uma busca no YouTube e procurar assim, ó, orquídea problemas. Ó, 5 sinais de problemas com a sua orquídea. Você entra em um vídeo como esse e sabe onde você vai? Aqui embaixo, ó, nos comentários, em busca de mais dúvidas, de mais alguns problemas, ó. Qual fungicida você usa para podridão? E aí você começa, ó, tenho perdido orquídeas por podridão. E aí você já marca nos problemas que você talvez pode oferecer um produto, beleza? Ir na Hotmart encontrar um produto que fala como evitar a podridão em orquídeas ou você criar o seu próprio produto. Isso é bem interessante. Então você pode analisar comentários de vídeos do YouTube em busca de problemas em comum para você ter uma solução muito completa. Obviamente, outro local que você pode buscar. E outra coisa, tá? Problemas, desafios, é uma palavra boa, ó. Desafios, fui desafiado a replantar. Ó, isso aqui é perfeito. 5 desafios que você vai encontrar ao cuidar de orquídeas. Isso aqui você vai encontrando alguns problemas interessantes. E orquídeas, dificuldade. Ó, onde está a sua dificuldade? E talvez aqui as pessoas vão colocar alguns comentários. Então, você vai encontrando muita informação bacana. Vamos continuar dando uma olhada aqui. Ó, tenho dificuldade com essas orquídeas, as Denfal são lindas, as minhas estão florindo, graças a Deus. Então, dá uma olhadinha sempre nessa parte. Outro local, obviamente, é o nosso bom e velho Google, onde você vai colocar orquídeas e vai colocar aqui problemas. E aí você pode abrir esses sites e buscar se dentro dessas páginas, desses sites, existem
como comentários. Tem alguns que tem comentários, esse aqui, ó, aqui tem alguns, apenas 3 comentários, mas você vai encontrar informações. É muito importante a gente saber onde as pessoas estão conversando, onde está havendo comunicação, para você se inteirar dos seus problemas comuns, tá bom? Aqui também é um blog, provavelmente a gente vai encontrar alguns comentários. Ó, esse aqui não tem comentário. Mas o ponto principal, onde você vai encontrar mais comunicação, são em ambientes sociais, como o Facebook. Mas aqui eu quero expandir as suas opções. Se você está falando de algo relacionado a negócios e não a hobby, uma outra opção seria o LinkedIn. Vamos supor que você criou um produto que seja voltado para marketing para dentistas. Então você pode vir aqui procurar dentistas, clicar na parte aqui de grupos e você pode entrar em um grupo como esse para você entender quais que são as dúvidas. Ou você pode até mesmo plantar dentro do grupo alguma opção. Gente, eu estou fazendo um trabalho acadêmico, gostaria de saber quais são as maiores dificuldades que um dentista encontra para divulgar o seu produto na internet, para divulgar os seus serviços na internet. Então, se você está buscando profissionais e não hobbies, o LinkedIn pode te ajudar bastante, tá bom? E a nossa outra opção é esse sitezinho aqui chamado Quora. Dentro do Quora, você vai encontrar muitas comunicações e muita participação importante. Então, vou procurar aqui, ó, orquídea, no Quora, e vou receber todos os tópicos. Ó. Quais são os cuidados com as orquídeas? Alguém sabe como cuidar da orquídea? Então, vamos lá, orquídea, problemas. Como cuidar de orquídeas para que sempre tenham flor? E vão chegando aqui comunicações, as pessoas vão participando, vão conversando. Existem tópicos que fazem mais sucesso e existem tópicos que são um pouquinho menores, tá? Mas aqui você vai encontrar muita dúvida interessante, ó. Quais são os cuidados com orquídeas, como cuidar, como é que faço uma sombra para orquídea, não sabia desse problema, que mais? Raízes apodrecendo. Então você percebe que ali a gente já viu no YouTube uma pessoa falando sobre orquídeas apodrecendo e também já vimos aqui também, então talvez seja um problema muito comum e dessa maneira você vai fazendo algumas pesquisas, tá bom? O que eu quero que você faça agora é não se aprofundar. Eu quero que você faça o seguinte, essa é a tarefa para a nossa próxima aula. Eu quero que você, baseado no nicho que você escolheu, no mercado que você escolheu, faça uma pesquisa dessa maneira que eu te mostrei e escolha pelo menos 3 grupos ou alguns outros locais. 3 grupos no Facebook, 3 vídeos do YouTube, 3 sites que você encontra no Google, perguntas relacionadas no Quora. Se for no LinkedIn, esquece o Facebook, dá uma focada no LinkedIn, mas eu quero que você já deixe selecionado esses grupos para que a gente consiga se aprofundar e entender um pouquinho melhor. Porque no final dessa série eu vou te mostrar como você vai fazer um funil para atrair essas pessoas da maneira certa, perguntando e vendendo muito para essas pessoas, tá bom? Então na próxima aula a gente vai dar uma olhada nisso para entender dentro desses grupos que tipo de pessoas representam o seu cliente ideal. E a gente vai para a segunda camada da busca, onde a gente vai descobrir problemas e desafios. Quais são os maiores desafios do seu mercado? Quais são os maiores problemas que o seu lead tem? E que tipo de cliente precisa mais de ajuda e que tipo de cliente está mais disposto a gastar dinheiro na solução que você tem para vender, seja como produtor ou seja como afiliado. Não deixa de fazer a sua lição de casa, porque daqui a pouquinho eu volto com a nossa 4ª aula para a gente pesquisar e avançar ainda mais. Te vejo daqui a pouco na próxima aula do Escolha, Pergunte e Venda.